Hello, everybody. Okay. Hi, can you hear me? This live is going to be in Portuguese, I'm sorry. Gente, vou estar aqui hoje com um amigo querido do coração, meu amigo Deva Vassanto. A gente vai estar falando aí do masculino sagrado e o Tantra e como esses dois se conectam. Então, eu tô muito feliz de estar podendo estar falando com ele lá no Brasil, no Piauí, e eu aqui em Sydney, né? Então, vai ser muito bacana. Eu tô aqui aprendendo a lidar com esse Instagram e vou aqui arrumar e deixar quem tiver questões durante, a gente vai estar aqui tentando responder o máximo possível, mas a hora que a live começar, a gente vai bater o papo e a gente deixa para as questões no final, tá? E é isso, o Vassanto vai estar aqui entrando com a gente, falando um pouquinho da trajetória dele e também contando pra gente como ele vê o sagrado masculino, porque é um assunto que a gente fala pouco, né? É um assunto que a gente não vê muito na mídia, é um assunto que a gente tá começando a despertar para ele, mas ainda tá bem slow. Então, a gente vai estar aqui juntos falando sobre esse assunto. E é aquela coisa, né? Eu acho que no desenrolar da nossa conversa, muita coisa bacana vai acontecer e as ideias vão vir e vai ficar gravado aqui para as pessoas. Então todo mundo pode vir participar depois. Eu vou estar aguardando ele tá lá no Piauí. Provavelmente deve estar fazendo um chá, um café. Eu tô aqui com o meu cacau. E muito feliz de estar aqui falando. Lindona, Sandra amada, Carolina, organizer, hello, thank you for being here. E essa vai ser em português, mas a gente tá tendo que fazer coisas mais em inglês também, então vai rolar. É achar pessoas que estão com interesse de falar com o mesmo assunto. Eu acho que o sagrado masculino é algo que precisa ser falado, que tá sentindo muita falta. As pessoas estão sentindo falta, têm procurado, então a gente tá aqui pra isso, tá? Eu vou dar uma olhadinha aqui onde ele tá. Cadê tu, rapaz? Cadê tu? Hello! Olha ele aí. Ele chegou. Deva Vassanto. Olha só, ele vai contar pra vocês um pouco também sobre esse nome dele. E como a gente se conheceu na Comuna Metamorfose no Brasil e fizemos o curso de Tantra juntos. E lá ele era uma pessoa e depois se tornou essa pessoa incrível. Tá entrando. Hello! Oi, querida. Tudo Tudo bem? bom? Tudo Tudo jóia, e jóia? você? Tudo bem. Como Que é que você tá bom. aí? Como é que tá aí essa cidade quente? Quente, Ai, que mas delícia. ainda não entrou na fase mais quente, né? Porque o período mais quente que a gente chama aqui é o BR-OBRO, que é exatamente os 4 últimos meses, né, do ano, setembro, outubro, novembro, dezembro. Sim, sim, Então, sim. esses 4 últimos aí, Pega o fogo. negócio pega para valer. Que delícia. Tomara, a nossa conversa também vai ser assim hoje. Quente, Vai pegar fogo aqui hoje. com certeza. Legal. Falar de sagrado masculino é bacana, mas também remete a outras coisas, né? E Exatamente, muita coisa tem que exatamente. ser dita, né? Com E certeza. aí, É. Thaís? Como é que Cara, você tá? Como é tô que tá bem, tô aí? bem. Tô aqui, acordei, falei, gente, aqui tá muito frio. Acordamos com 3 graus, friaca. Eita, E eu fiquei pensando, gente, eu vou estar aqui falando do sagrado masculino. Uau! E eita. pensando por que que isso veio na minha cabeça, né? E não tem como Aham, pensar no fato de que eu virei mãe de um garoto, né? Eu tenho um menino de 2 anos sim. de idade.
E aí começam as questões. Como eu vou passar para o meu filho sobre sexualidade? O que, que eu quero que o meu filho veja, né? E como eu trabalhei muito tempo com o homem, 5 anos eu fiquei trabalhando apenas com o homem, eu vi que existe uma carência muito grande para o homem procurar o que é o sagrado masculino, né? Não tem. Se o Uhum. homem quer saber qualquer coisa de sexualidade, ele tem que ir para pornografia, né? Ele não tem um lugar, uma referência para descobrir o que é a sexualidade, como ele pode falar dos seus sentimentos. E aí isso ficou na minha cabeça, eu comecei a seguir assim rapazes que fazem isso, inclusive no Instagram, no Brasil, achei isso muito bonito. Aqui na Austrália tem Aham. alguns grupos que fazem, mas eu pensei, por Uhum. que não a gente começar nesse assunto e deixar as coisas rolarem, as pessoas começarem a perguntar e deixar essa energia fluir, entendeu? E aí Isso. isso veio na minha cabeça, assim, eu falei, that's it. Por isso que a gente está fazendo isso hoje. Você topou! E você topou, muito legal. Obrigada, obrigada mesmo. Que bom, né? É É, isso. Eu não, como a gente combinou, vamos falar aí um pouquinho, né, sobre o sagrado masculino e de tamanha importância, uma importância absurda, sim, porque a gente foi criado de uma maneira tão, digamos assim, errônea, no sentido de estar direcionando a nossa sexualidade para aquilo que é tão pequeno, é tão limitado, né? exatamente. O pornográfico está muito presente, Uhum. todo esse conceito de prazer e sexo muito limitado à revista, a filme pornô, a uma conversa entre homens que só fala nas suas aptidões, né? Sim, 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 Então, sim. se torna muito pequeno e é muita psicoginia Total. envolvida no âmbito fisiológico, né? Mas a gente esquece que sexualidade é ampla, é algo muito maior, não é só prazer. Exatamente. Sexualidade é tudo. É a tua postura, é a tua atitude, é o teu comportamento, é a tua relação com o próximo, é a tua relação com você mesmo, né? Sim, sim, Então é com isso. certeza. E o que falta para nós exatamente é enxergar e vivenciar esse conceito, né, Ai, mais que amplo lindo. de sexualidade. É disso que a gente está E é falando, isso, gente. né? Então, assim, eu pensei, antes da gente começar, se você topar, a gente fazer umas Ah, 3 respirações profundas para a tá. gente poder se conectar com o nosso corpo. E aquela coisa Sim, bem leve, só para a gente se conectar também e aí as ideias começarem a fluir legal. O que, que você acha? Vamos? maravilhoso. Vamos embora. Então vamos lá, juntos, a gente respira e solta pela boca. Vamos lá, 1, 2, 3. Profundo, sente no coração. Ah, respira. Ah, ah, ah. Hum, que gostoso. A gente podia ficar aqui horas, né? Fazendo essa... Horas. Muito bacana. Porque assim, parece bobagem, mas eu gosto sempre de começar qualquer coisa assim, vamos respirar pra gente se conectar, porque a gente tá naquela, vamos fazer, vamos falar lá e a gente esquece de ground, né? Ground. É. Meu anjo, vamos começar você falando um pouquinho da sua trajetória, porque quando a gente se conheceu foi algo muito incrível, você me contando como você entrou no Tantra e como você descobriu Uhum. tudo isso. E eu acho que o fato de você morar num estado brasileiro onde a gente vê muito machismo, né? O norte do Isso, Brasil a gente vê muito mais, né? E eu não tô isso. falando numa parte assim, é assim que é no Brasil, mas é o que a gente vê, a gente está falando de pesquisa, de estatística. E eu acho que vai ser Sim. bacana você falar um pouquinho pra gente como foi sua trajetória, né? De você ter crescido, não sei como foi o seu crescimento no mundo patriarcal, porque isso é o Brasil, né? Isso é o mundo, na verdade. E de repente você Aham. foi pro lado tantra matriarcal. Então, se você puder contar Isso. pra gente como foi a sua trajetória, né? O garoto lá, que não se chamava Deva Vassanto, você vai contar pra gente como era seu nome? Vou falar. Eu vou E, falar. e toda a sua trajetória até você encontrar o Tantra e por que o Tantra, né? Então isso vai ser muito legal. Por favor, conta pra Tá. gente. Bem,
eu havia comentado com você naquela nossa visita, né, na área do Metamorfose, na floresta lá, foi uma experiência muito Sim, bacana. muito. Nossa, é uma conexão muito, muito forte com essa força da natureza. E ali surgiu muitas ideias, a gente conversou bastante sobre aquilo, né? E eu te Uhum. relatei que inicialmente foi através de uma loja que nós colocamos de sex shop. Então eu tenho um sex shop, eu sou proprietário hoje da Delirium Sex Shop, que graças a Deus hoje é uma das maiores, se não for a maior de Teresina. Porque Legal. realmente a gente faz um trabalho muito direcionado para essa sexualidade plena. Que Não tem uma lindo. contextualização só de sacanagem, putaria, essa visão que a Sim, gente sim. enxerga por aí. Então a Uhum. gente foca muito nessa questão da qualidade, Uhum. né? Da saúde da mulher, do homem, tanto fisiológico como psicoemocional. Então, Lindo. quando a gente colocou a loja, que ela começou a fluir, a se desenvolver, a gente começou a perceber que não é só o produto, sabe? O produto Uhum. ele vem, ele ajuda, ele agrega, mas ele é um paliativo, sabe? Porque os Exatamente. problemas, as alterações que as pessoas nos trazem são muito complexas, porque a gente está falando de situações de vida, né? A Total. E é... maneira, o histórico da vida de uma pessoa, como ela foi criada, qual o conceito dela dentro dessa sociedade, e essa sexualidade fica comprometida e absolutamente reprimida. Então a gente Uhum. percebeu no nosso atendimento ali no balcão a grande dificuldade que as pessoas têm em lidar com a sua sexualidade Sim. individual e a sexualidade dentro da relação. E Uau. aí a É. gente começou a procurar meios, formas de agregar um pouco mais, de ofertar algo a mais além de produtos. E foi Uhum. quando começou essa pesquisa, Uhum. né, de o que eu vou fazer para ter um conhecimento a mais para direcionar para essas pessoas. Aí foi quando encontrei o site do Metamorfose, né? Ah! Aí bateu A a luz! luz bateu. Eu pesquisei se no Piauí tinha algum terapeuta, não havia, mas havia Uau! alguns terapeutas que andavam por Teresina, que vinham de Fortaleza Fazendo. fazer esse trabalho. Uhum. Isso, então eu entrei em contato com uma delas, que foi a Janaína Chutricama, que é Linda. a minha madrinha, foi quem me Aham. envolveu e me levou diretamente para o Tantra. Que Então linda. eu fiz a massagem inicial com ela, eu disse, me apaixonei. Uau! Você falou, o que que é isso? Eu No fiquei a dia, vida inteira achando que aquilo ali que eu estava fazendo era uma coisa boa. é isso. No dia seguinte, eu já agendei um mini curso com ela. Uau, Isso você já. foi, eu recebi uma massagem na sexta-feira. No sábado, eu fiz um mini curso de 8 horas. E acho que, se eu não me engano, 20 dias depois, eu já estava inscrito para começar a primeira turma 10 que você estava presente lá no Metamorfose. Né? Yay! Foi! A gente Nos era turma formamos 10. juntos. Yeah. Isso. Nos formamos juntos. Então, foi Sim. isso. Então, quando o Tantra começou, a gente vai nesse processo de autoconhecimento, vai mergulhando, vai estudando, vai lendo, vai entendendo o que é realmente o Tantra e o que o Tantra pode fazer na tua vida para que você seja, primeiramente, beneficiado com isso. Para que Uhum. depois você leve isso para as outras Do outro, pessoas. exatamente. Então, esse processo que você fala aí de mudança do patriarcado para o matriarcado é Uhum. exatamente esse caminho que foi trilhado Uhum. de novos conceitos, de novas percepções, de novo comportamento, de nova postura, de como enxergar a minha energia compartilhada com o outro, sabe? O Sim. respeito a esse corpo como um templo sagrado e não mais simplesmente um corpo físico. That's it. Então, quando você muda essa percepção, você direciona isso para as outras pessoas e as pessoas, melhor ainda do que perceberem e entenderem, elas sentem literalmente o que você está querendo transmitir. Então, quando você aplica uma massagem, por exemplo, e que você compartilha da tua energia e a pessoa sente o teu acolhimento, é porque ali você realmente está Dividindo. vivenciando, Uhum. dividindo ao teu conhecimento, a tua própria vida, porque a tua energia está envolvida ali.
Total. E é sabe? legal, Então, desculpa, eu só quero te contar que assim, é importante quando as pessoas ouvirem isso, entender que o Tantra ele tem que ser vivenciado. Não dá isso. para você só pegar livrinho. Quando eu tenho clientes, as pessoas falam: ah, qual livro que eu leio? Eu falo: não lê nenhum nada. Não lê nada agora. Primeiro você tem que sentir o Tantra na pele, no corpo. Porque senão você vai ficar só na teoria ali, ó, e não vai aprender nada. Tô adorando, continua contando pra gente, que lindo. Então, então é isso. E aí, quando começou os atendimentos, que a gente vai mergulhando no nosso espaço aqui, a tendência foi exatamente essa conexão, né? De entender o quanto nós somos seres espirituais e que Uhum, habitamos em um corpo físico. uhum, Né? É, uhum. é a, é a concepção que Total. a maioria das pessoas não tem, é que achar que nós somos simplesmente físico e que nós temos espírito. É o Sim. inverso. Então, quando você vivencia isso, entende isso, que você está conecto com essa mãe terra, com essa energia maravilhosa, que você é um ser presente ali, fazendo parte disso, Uhum. e você compartilha isso com o outro, não tem uma experiência mais linda de acolhimento do que você receber uma pessoa que te procura porque está precisando de um auxílio, de uma ajuda, e você proporciona a essa pessoa um caminho. Você se Sim, coloca como uma ferramenta, sim. né, para esse propósito. Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, de sagrado masculino, que é o nosso tema, a gente primeiro passa por um processo de É. autocura, sabe? Sim, De sim. autocura, para que a gente possa direcionar essa verdade para as outras pessoas. Mas quando se fala de sagrado masculino, o que se busca inicialmente entender o que é o sagrado masculino? O que é? Infelizmente, então, infelizmente, a maioria dos homens, nós, por termos vivenciado, fomos criados dentro dessa cultura patriarcal, nós não vivenciamos e não valorizamos e não entendemos e não estamos conectados com o nosso feminino. Então, para que o sagrado masculino se manifeste plenamente, Uhum. eu preciso primeiro me conectar com o meu feminino. Que lindo. Quando eu, quando eu me conecto com o meu feminino, aí sim eu vivo uma integralidade divina, Lindo. porque são as duas energias. Uhum. Se eu não vivo isso, eu não vivo o meu sagrado masculino. Que E é lindo. essa concepção que todo ser humano deveria ter. Tanto a mulher entender que ela tem uma energia masculina e ela deve reverenciar essa energia, Uhum. como um homem, né, tem a Uhum. energia feminina e deve reverenciar essa energia feminina. Quando Uhum. eu entendo isso e vivo isso, eu tenho uma integridade, uma Sim, integração dessas duas forças. E sim. automaticamente eu começo a vivenciar o meu sagrado masculino. Hum. Só é possível se vivenciar o sagrado masculino quando eu tenho reverência à Uhum. minha energia feminina. Beautiful, É beautiful. isso. É isso. Olha que lindo! Adorei que você falou que você voltou no feminino, porque eu trabalho muito com o sagrado feminino. Aham. E o que a gente acaba vendo muito no sagrado feminino é que o patriarcado ficou tão forte em nós mulheres que a gente acabou ficando muito masculina, incluindo eu, tá? Então, eu falo isso porque eu vejo a minha energia masculina ser muito forte muitas vezes, porque cresci numa família machista e eu tinha que dar de frente com o machismo, eu tinha que dar de frente com o patriarcado, e com isso a minha energia masculina ficou mais forte. Então, quando você Certo. fala dessa polaridade das energias, né, do masculino e do feminino, é exatamente isso que o Tantra traz, que é a Shakti e o Shiva. Eu até trouxe uma estátua que eu Isso. adoro para colocar aqui no nosso templo de hoje, que é essa aqui, ó, Shakti e Ah, Shiva, numa posição maravilhoso. maravilhosa de Yabayam, né, que você sabe do que eu estou Aham. falando, mas que, para quem Aham. é novo nesse assunto, Yabayam é o Shiva, né, que é, no caso, o masculino. A gente não vai colocar aqui os gêneros, tá, gente? Todo mundo tem Isso. masculino e feminino, então eu vou falar energia masculina segurando a energia feminina num embrace, né? Nessa energia, nessa mistura que a gente se conecta e se torna um.
E eu acho que Isso. é isso que está cada vez que eu estou percebendo, que é a gente conseguir trabalhar esses dois lados, né? Do masculino e do feminino dentro da gente. Que lindo. Agora me conta um pouquinho como foi para você crescer. Você nasceu aí em Teresina? Sim, sim. Sou de Tá. Teresina, vivi aqui mesmo. Ok, porque eu falo pela assim, as pessoas que eu conheço no Brasil, a maioria, aliás, eu não conheço nenhum homem no Brasil, para ser sincero, que não cresceu numa família machista. Então, eu queria que você contasse pra gente como foi pra você crescer numa família machista, num estado no Brasil onde o machismo é muito grande, né, que a mulher ainda Muito continua forte. sendo ali aquela que supre o homem, que, né, que tem que baixar a bola, que a sexualidade naquela região do Brasil, infelizmente, ainda é muito na pornografia, né? Como foi Isso. pra Aham. você? Olha só que coisa, você tá numa trajetória forte aí, meu amigo, vou falar, viu? Sim. Para você Oh, trazer tudo isso que você cresceu, você já não era mais um menino, você já era um, né, já um homem casado. Aliás, é bom falar sim, que você é um homem casado, muito bem casado, tem filhos, é sim. avô, Isso. né? Então, assim, é bom que as pessoas saibam que isso daí não é só para Amo, jovem, para amo. adolescente, né? Avô recente. Então, assim, como foi para você toda essa trajetória e você, de repente, chegar nessa sociedade e falar, não, gente, isso daí não tá legal. Como foi essa mistura? Como você cresceu? Eu não sei como foi seu pai, você tem irmãos. Conta pra gente isso um pouquinho, por favor. Então, a criação inteira, né, desde de pequenininho, foi aquela coisa assim. Meu pai foi do exército, né? Então tinha uma postura muito rígida. Papai olhava para Papai. mim, papai olhava para mim, eu já sabia o que significava, né? Eu tinha que Baixa a cabeça. baixar ali, Entendi. só com o olhar. Então sempre foi dentro desse clima, né? Foi o patriarcado sendo vivenciado realmente com essa visão muito, muito, muito machista. Forte. Então, o homem tem que fazer assim, o homem tem que fazer assado, a mulher tem que ser desse jeito, tem que obedecer, sabe? Ela tem que baixar a cabeça, ela tem que ser submissa. Quer dizer, a gente foi criado nessa, Essa nessa ideia. condição de entender que numa relação heteroafetiva, né, a mulher está sempre numa situação de submissão a esse homem, por essa cultura patriarcal. Sim. Então, para mim quebrar isso dentro de mim, até porque houve uma briga muito ferrenha, porque Ferrenha. durante, Adorei uma durante o ferrenha. processo, durante o processo, eu me vi enquanto, por exemplo, gestor de um grande grupo corporativo aqui no Brasil, Uhum. foram 13 anos tendo, por exemplo, 140 pessoas subordinadas à minha gestão, nesse grupo Ok. corporativo, em 4 estados diferentes do Nordeste. Ok. Então, eu tive que partir para ter um domínio sobre essa turma, né? Uma postura muito, muito austera, muito Sim. presente, muito forte. E essa postura eu absorvi como um homem também dentro de casa. Sim. Então, Uau. para mim desvencilhar essa situação, quando o Tantra chegou, foi assim uma Uau. guerra, foi conflito em cima de Interna. conflito, interna, de um Legal. processo de que eu teria que mergulhar literalmente um abismo, morrer e renascer novamente. Porque se eu, Uau. porque se eu não fizesse isso, eu até hoje teria esses conflitos e não teria conseguido fazer o que eu faço hoje. Nossa, Eu tive que imagino. realmente me desfazer, quebrar padrões, quebrar paradigmas. Imagina só, Thaís, um homem que foi criado no mundo machista, extremamente machista, de uma hora para outra, está no metamorfose, no segundo, terceiro módulo, aprendendo a fazer linga massagem. Para quem não sabe, linga massagem é a massagem no pênis, tá? Para Isso, aprender a tocar o homem, a se conectar com o sagrado do homem. E todo mundo tem que aprender, tá? É isso que ele diz que ele tá é, falando. Uau! exatamente. Exatamente, é por isso que pra mim, assim, quando você vê jovens, não tô falando que pra jovem é mais fácil, não, mas eu acho que assim,
Se você viveu mais de 40 anos da sua vida com aquela ideia, de repente, é o que você falou, você tem que nascer de novo. Porque Isso 40 anos de vida é bastante tempo, né? Pra é você muito. ali acreditando, de repente você fala, se eu tocar no pênis de um homem, eu sou viado. É, E se eu sou, né? E se eu sou, no caso, gay, whatever, qual é o problema disso? E se eu descobrir que realmente é disso que eu gosto, qual é o problema? Né? Porque também tem esse detalhe. De repente, o sim. medo do homem, eu acho que eu vejo muito isso, é ele ir atrás desse lado e falar, you know what? Eu acho que isso é legal. Como é que eu vou fazer isso? Então eu imagino como é que foi pra você falar, meu Deus do céu, eu vou ter que encostar em outro homem. Então, e a Demais. troca, é o toma lá da cá, porque assim, do mesmo jeito que um homem me tocou, eu toquei nele. Então, Sim. só o fato, por exemplo, só o fato, a couraça era tão forte, tão avassaladora, né? Que você ser tocado por uma sensitive massagem, Que é uma receber o massagem bem, sutil, né? bem suave, né, para despertar toda essa vida corporal, isso já é se permitir uma experiência de quebra de paradigmas, porque você se permitir estar vulnerável, porque a palavra mágica é essa, vulnerabilidade, para que um outro homem te toque, você se entregue a um processo, se permita se conectar a essa energia do teu autoconhecimento e vivencie aquilo ali sem medo, sem culpa, sem traumas. Que lindo. Você quebrar esse padrão e mergulhar nessa linha de entendimento, Thaís, é um Uau. negócio assim. Difícil, difícil. É difícil, é difícil. Imagina depois, agora, depois que você passe por isso, que você realmente ressignifica esse conceito, Uhum. aí se torna muito bacana, porque aí começa o processo de autocura. Porque quando você Claro, começa os atendimentos, que você atende um, dois, três, quatro, cinco, seis, sei lá claro. quantos homens eu já atendi, Sim, que lindo, é amigo. Que diferente. lindo. Que Quando lindo. você mergulha no processo e você entende que existe ali não somente uma carência psicoemocional que precisa ser corrigida, mas também uma fisiológica, e que Uhum. você diz, porra, o que é que eu estou fazendo de errado que os resultados não acontecem? Aí você vai ver, existe uma alteração, existe uma disfunção sexual. Eu não tenho esse conhecimento. Aí entra uma outra etapa, além da terapia tântrica, aí eu busquei minha formação em sexologia clínica, com um Lindo. conhecimento mais profundo sobre Claro. disfunções sexuais, tá? Então Muito legal você falar isso. Maravilhoso. então, eu fui entender o que é uma anorgasmia, um vaginismo, uma vulvodine, dispareunias, no homem, uma ejaculação precoce, uma disfunção erétil e aí por aí vai. Beautiful. Entender e identificar o que é isso para que no meu trabalho eu possa corrigir, ou melhor, tentar fazer da melhor forma possível, fazer com que essa pessoa realmente encontre as respostas que ela veio quando me procurou, Sim, tá? sim. E não o suficiente, eu busquei também uma pós-graduação em sexologia humana, porque não basta Uau! só você conhecer a clínica, você tem que entender um pouquinho dessa parte Toda. psicoemocional, Claro! porque leva também uma quantidade enorme de pessoas que nunca teve um orgasmo, que não sabe o que é isso, porque está cheio de medo, está cheio de culpa, está cheio de trauma, está cheio de couraças nesse corpo, porque viveu de uma forma absolutamente travada. Então a gente tem que receber, acolher, entender essa pessoa e Uhum. encontrar o melhor caminho. Sim, Foi isso que nossa, aconteceu. que lindo. E você falou uma coisa que é exatamente isso. Quando a gente entra nesse mundo, né, da sexualidade sagrada, é impossível a gente ficar só naquilo, né?
Porque quando eu fui para o Metamorfose, eu já tinha feito outros cursos de Tantra, estava trabalhando com Tantra já fazia mais de 7 anos. Inclusive, fui para a Uhum. Índia estudar melhor o Tantra para entender de onde vinha o Sim. Tantra, porque eu sentia falta. E eu quis fazer o Tantra no Brasil, porque ainda era um tabu na minha cabeça, né? As pessoas que pensavam em Tantra no Brasil, essa daí trabalha com sexo, é sex worker, né? Então, não, é verdade. E aí, quando eu cheguei no É. Metamorfose, eu vi aquele lugar, assim, que para mim é um templo sagrado, e a forma Aham. como o Comunichoque, né? Aliás, eu vou deixar aqui, eu acho que é um lugar que é muito válido para quem quiser conhecer. O Devonishok tem o Sim. método dele também, que foi uma pessoa que estudou, que trabalhou, que foi atrás de tudo. E é muito importante a gente sair da caixinha. E foi isso que você fez, né? Você conheceu um lado e falou, não, eu preciso mais. Porque quando a gente está no Isso. trabalho, a gente está com a pessoa, a gente fica, não, eu preciso de mais. Não, essa pessoa não está chegando nisso, eu preciso saber mais. Eu vou ler aqui um Isso. relato de uma pessoa Sim. que fala aqui que ele cresceu nesse universo machismo. Exatamente, você está falando uma coisa, amigo, que eu estou achando lindo. Que é É o exatamente isso. Ranieri. É o Ranieri, deve ser conhecido seu, olha só. Que É. mostra exatamente isso, né? De você ser o macho, a adolescência no puteiro e a mulher objeto sexual. E é exatamente isso que a gente está falando. Imagina só que dificuldade para um homem ter que soltar tudo isso e falar, ok, não, isso não é legal, né? E como é que é para a Sim. mulher também ela continuar no feminino dela se ela cresce com essa ideia, ela tem que se fortalecer e ela acaba sendo muito masculina também, né? Com toda certeza. Não E tem como. ela absorve na vida dela essa cultura patriarcal e ela também se transforma numa mulher machista. Total. Quantas e quantas, então, quantas e quantas experiências se poderia se viver entre quatro paredes, um homem querendo se entregar um pouco mais, e Sim. esse homem reprimido, porque a nossa sexualidade, o nosso prazer, por conta dessa cultura, é um prazer reprimido, não é plena, sabe? Não consegue viver porque, na visão dele, essa mulher, quando ele, por exemplo, diga, olha, eu faz uma carícia, um carinho, estimula aqui o meu reto, sabe? Sim, Essa mulher vai estranhar, sabe? Achar que esse homem esse cara aí, é ele. tendências à homossexualidade, sabe? Então, essa mulher não é preparada para isso, porque ela Não, também está no patriarcado, sim. sabe? E esse homem precisa se libertar. E muitos, Muitos. sabe? A maioria presa nesse patriarcado, nesse conceito pornográfico, vive uma sexualidade absolutamente, extremamente limitada, Nossa. porque são motivações pequenininhas que levam a um prazer absolutamente limitado. Total, né? Mal sabem essas pessoas o poder que um corpo tem quando ele é pleno, né? Não vamos nem chegar nela hoje, porque vai ser difícil. Mas assim, você falou, nossa, que é verdade. Caramba, você começou a falar e começou a vir coisas na minha cabeça. Porque eu vou falar até da minha história, né? Cresci no patriarcado, cresci com Uhum. um pai machista, cresci com uma família machista. As revistas no nosso país, infelizmente, com relação à mulher e sexualidade, é machista, Uhum. né? Então a Isso. gente aprende tudo isso nesse mundo machista. E eu me lembro, quando eu tinha mais ou menos, acho que 20 anos, eu tive um namorado que pediu para eu estimular no ânus dele. Eu terminei com ele. Eu falei assim, Então, esse cara aí, ele é viado. Olha só o meu machismo dentro de mim. Dentro de mim eu não uhum. sabia nada. Sabe assim, eu falo, meu Deus do céu, quanta ignorância, porque todas as minhas amigas achavam isso, todo mundo achava isso, e é exatamente isso, uma crença limitante que se o homem gosta de determinadas coisas, ele é homossexual. E se ele for, e daí? E se ele gosta das duas coisas, e daí? Hoje, graças a Deus, né, sou muito grata ao tanto, assim, minha cabeça virou 360, acredito que você também, a gente nasceu de novo, Sim. mas foi nesse momento, assim, que eu entendo tanto, que eu falei, meu Deus, quanta crença limitante. Quantas vezes eu julguei os homens, porque era muito sensível, porque como eu sou muito masculina, tá? Eu sou muito mais o homem, eu fui aquela mulher que usei os homens. Eu tive homens na minha vida que eu deixei chorar, que eu falei, ai, mas que frescura! Ai, ai, vai ser homem, seja homem. Porque eu ouvia isso do meu pai. E não tô falando que meu pai é uma pessoa ruim. Era isso que ele sabia. Ele não poderia me dar outra Uhum. coisa. Ah, você vai ficar com essa Isso. frescurinha? Que viado, isso aí é viado. E qual que é o problema? Né? Então, assim, muito, muito.
Quantas crenças, meu Deus, que a gente tem que aprender. A gente tem que curar o sagrado masculino e feminino, sabe? Assim, eu estava pensando também nisso, você falou. Você acha que a gente vai conseguir, algum momento, levar isso para as crianças, para as escolas? Como que a gente pode mudar isso? Passando? Cara, Será? é muito complicado porque quem cuida dessa diretriz são adultos que precisam primeiro ressignificar isso, Eles, né? sabe? Exatamente. Eles primeiro, é quem educa, é o professor. Quantas vezes você há uma necessidade real em sala de aula de falar sobre sexualidade, falar sobre órgão genital, tratar isso de uma maneira bacana, saudável, e o professor, que deveria ter um mínimo de conhecimento para direcionar essa criança, Não não tem. tem, Não ele não tem. sabe fazer isso. Então, enquanto não houver um direcionamento, primeiro, na formação de pessoas que saibam tratar da sexualidade de uma maneira bacana, livre, sem preconceitos, de uma maneira correta, não há como implementar e mudar isso na cabeça das crianças. Ai, não. Eu fiz um curso também eu estou concluindo a pós-graduação em sexologia, e o que é que acontece? O que a gente mais vê nesses módulos que a gente estuda é exatamente a carência do adulto em lidar com isso. Eu fiz a minha formação com a Cida Lopes, não sei se você já ouviu falar dela. Não, não. Hoje é uma das maiores sexólogas desse país. E eu Ai, que fiz maravilhosa. é incrível. Inclusive, tem a minha live, tá aí, tá? Tá Tá com rodando com ela. ela. Legal, legal. E é Vamos incrível, a gente colocar. falou sobre clitóris, o eterno Hum, desconhecido. Olha o tema, clitóris, o eterno desconhecido. E total! essa mulher, total, Ninguém nem e sabe onde essa, é muitas vezes. então, e essa mulher deu um show, sabe? Porque Imagino. ela é incrível. Então, quando ela está fazendo umas postagens agora no Instagram dela, exatamente com esse foco, direcionando, chamando a atenção dos adultos Uhum. por questões que as crianças perguntam, questionam, sabe? Por que isso, por que aquilo outro, e os adultos não sabem responder. Não sabe. Então, enquanto a gente não souber lidar com isso, vai ficar muito difícil, Thaís. Não vai Essa mesmo. criança de hoje, ela precisa ser orientada corretamente acerca da sua sexualidade, sabe? Sim. Quantos, E quantos, quantos adultos estão adultos com a sua criança ainda reprimida, porque um dia ele ou ela, com 3 anos de idade, tocando lá na vagina, a mãe, o pai chegou, deu um tapa nessa menina, brigou com essa criança, menina, para com isso, porque é feio, é sujo, é pecado, não sei o quê, e essa criança reprimida está até aí num hoje. corpo adulto, precisando resgatar essa consciência sobre o Nossa. próprio corpo, E quantas né? pessoas a gente não vê, né? Você também em clínica, eu também. Aliás, para mim a coisa maior é falar para mulher: você já olhou a sua vagina? Sim, Ou eu falar é pro o que homem: mais você já fala. teve um orgasmo? O cara fala assim: claro que eu já tive um orgasmo. O que é o orgasmo? Você acha que ejaculação é orgasmo? Né? Então, assim, a gente tá muito. A gente não tá entendendo quantas mulheres ainda não sabem onde está o clítoris. Porque vai ser. Isso é uma coisa real, tá? Não sabe porque nunca São olhou, muitas. nunca se olhou, não sabe onde tá. Inclusive, não sabe se gosta ou se não gosta, não sabe onde gosta de ser tocada. E aí já começa Exatamente. aí. Mas vamos voltar um pouquinho do sagrado masculino, porque eu acho que é importante a gente voltar no sagrado Vamos lá. masculino, que esse é o nosso ponto de hoje. A pornografia. Você percebe, trabalhando com os homens, que o vício da pornografia é uma doença, né? Você deve ter visto isso agora em estudo clínico nos seus estudos. É, na, Sim. a pornografia, como que a gente pode mudar essa ideia? Assim, como a gente pode ajudar esses homens novos? Porque ontem eu assisti um filme muito bacana que está no Brasil, que é sobre o Silêncio do Homem. Já ouviu falar? Já. Não assisti, mas Maravilhoso. já ouvi falar. Gente, eu super recomendo. Super recomendo. A coisa mais linda. Silêncio do homem.
O silêncio do homem. E aí eles falam de research, eles falam de como fala, pesquisa, que eu não sabia que os homens não têm. Os homens não se abrem, né? Vocês, quando se encontram com os amigos, é para falar do futebol, da cerveja, do jogo, mas o homem não consegue se encontrar e falar, cara, eu tô com problema, eu não tô tendo ereção. Porque se Aham. o homem falar isso pro amigo dele, ele vai falar, você tá com problema, cara. E os caras todos vão começar a rir da cara dele. E aí o que a gente Isso. fala do brother sendo tóxico, né? É quando o masculino é tóxico, é É um a tirando masculinidade tóxica. totalmente tóxica. E aí o que acontece? Esse homem não tem pra onde ir, ele não tem com quem falar. E aí você vê cada vez mais homens entrando nas drogas, né, no álcool, nos jogos, na pornografia, porque ele não tem para onde ir, ele não tem com quem conversar. Não é que nem a mulher que ela vai ligar para uma amiga, graças a Deus a gente tem isso, mas a gente também vê muitas vezes nas mulheres esse tipo de amizades Sim, que elas não podem falar, tá? Não é só no masculino, não, no feminino também tem. tem. Agora, eu acho que é isso que está faltando nos homens, é esse grupo de homens onde o homem pode se abrir e falar, cara, eu tô sentindo isso, né? Eu tô com um problema, o trabalho não tá certo, eu tô com medo de não conseguir dar suporte para minha família, né? Você percebe isso Aham. também em clínica? Sim, sim, com toda Sim? certeza. Olha, Thaís, o que eu recebo aqui de homens com um problema de ejaculação precoce e disfunção Nossa. erétil, você nem imagina. Eu digo homens jovens, 20 e poucos anos, 25, 27, já com essas alterações, porque está tão envolvido, teve uma dificuldade tão grande na vida e que se envolveu tanto com pornografia que isso se tornou uma mola motriz de motivação para ele ter prazer. Só que a pessoa começa a entender, ele começa a entrar no processo quase que neurótico, tentando replicar o que ele O que assiste ele nos viu. vídeos, achando que aquilo ali é real. Então, para ele, vai entender que para a mulher ter prazer, que está com ele vai ter que gritar do mesmo jeito que a atriz pornô grita. A Oh mulher que my está God. com ele vai ter que gemer do mesmo jeito que a atriz pornô grita. Que a mulher que está com ele tem que ficar na posição A, B, C, D, F, G, H, Uau. sabe? O alfabeto Claro. inteiro, porque a atriz pornô está dizendo que é daquele jeito. Então, a pessoa fica tão presa a isso que ele Uhum. foge da realidade, começa a entrar em uma angústia, começa Uau. entrar em depressão, vem Uhum. a ansiedade, e a Uhum. ansiedade, por sua vez, leva à ejaculação precoce, disfunção erétil, e esse jovem de 25 anos, que deveria estar na flor da sua No... potência total, né, Uau. começa a já ter essas alterações. Eu Então, imagino. como é que eu vou trabalhar esse homem? Uau. Primeiro, eu vou fazer um trabalho psicoemocional com esse homem, tirar essa pornografia dele, porque ele está tão anestesiado, o corpo está tão anestesiado com essas porcarias, que a pessoa não sente mais. Ele está insensível, ele está tão duro, tão anestesiado que ele não sente mais. Então, a gente leva esse corpo a experienciar 2, 3, 4 sessões somente, eu Uau. faço assim, né? Somente com sensitiva e massagem, Uau. respiração e meditação. Vamos meditar junto, vamos respirar junto e vamos receber o toque sutil. Vai Lindo. ensinar o teu corpo a entender Sentir. que ele pode ter prazer apenas com um toque sutil. Tira essa psicogenia do teu corpo, deixa o teu corpo Uau. viver por ele, somente por ele. Esquece a mente. Quando a pessoa ressignifica isso, aí é que a gente vai se aprofundar no processo do tântrica, do êxtase, aquela coisa toda. Todas as etapas, mas o início é quebra de padrão, somente com sensitiva e massagem. Com E certeza. depois muita meditação, muita respiração para Uhum. quebrar essa ansiedade e fazer com Uhum. que essa pessoa entenda que esse prazer limitado é realmente limitado. Ele Uhum. toma uma nova consciência sobre isso e mergulha em si mesmo buscando o autoconhecimento. Aí é outra Uau. história. Que lindo, que lindo. Uau. Eu nunca trabalhei no Brasil, tá? Então, assim, a minha experiência é na Austrália e é com o homem estrangeiro.
E assim, o que eu percebi, que foi o que me tocou muito, eu acho que eu fui trabalhar com o masculino para curar o meu masculino, foi que eu vi Aham, que realmente o masculino não tem para onde ir. E quando eles vão atrás, aqui no caso na Austrália, de algo tântrico, muitos deles vão entrando na sala de terapia falando, olha, eu não quero, a gente chama aqui na Austrália de happy end, né? Que é um final feliz, né? Que é aquela coisa aham, o cara vai fazer a massagem e vai bater uma punheta. E muitos deles, quando vão fazer o booking, né? Comprar a massagem, eles aham. perguntam se vai acontecer isso ou não. Porque é tão difícil achar um lugar, achar pessoas que trabalham com o sagrado da sexualidade, né? E por que Aham. eu tô falando isso? Porque eu vi muitos homens, eu atendi muitos homens que no final falavam assim, choravam assim absurdamente, Uhum. né? Você deve ver muito isso, Aham. apenas com respiração, trabalho de Kundalini, de trabalhar a energia da energia da Kundalini. Para quem não conhece, a Kundalini é a energia, nossa energia sexual. A gente trabalha com chakras, né? Que são 7 chakras. Vou até mostrar aqui um que eu acho maravilhoso isso aqui, Sim. nossos chakras, que traz Aham. toda a nossa conexão com o divino. Então, no Tantra, a gente trabalha muito com isso, de trabalhar nessa expansão. A palavra Tantra significa expandir. E o que eu vi era assim, quando o homem começava a se permitir respirar, né? Eu falava assim, entra em você, respira, se abre e sente seu coração. Chorava. Isso. Pensa em algo que toca seu coração. Aí a pessoa fica muda. Aí você fala, eu vou falar de mim, é algo que toca o meu coração. É quando eu acordo de manhã e vejo os pássaros cantando. Parece bobagem, parece algo, né, lúdico. E por que não? E aí o cara fica, mas que bobeira. Aí você começa mais profundo. Toca o meu coração quando eu vejo minha mãe. Toca o meu coração quando eu ouço a voz do meu pai. E aí, quando você começa a entrar nesse lado emoção, nesse lado coração, e o homem começa a chorar, e aí você vai abraçar, ele se fecha, você fala, meu Deus do céu, porque nem um abraçar pode, né? Quantos homens não foram Isso. abraçados pelos seus pais? Quantos homens não se abraçam? Quantos homens não podem se tocar, não pode dar um beijo no outro, porque senão é viado. E ser viado é um Isso. maior problema, meu Deus do céu. E é o que eu falo, eu tenho um filho homem, gente. Se ele quiser ser o viado, se ele quiser ser o que ele quiser, eu vou continuar amando a pessoa que ele é, né? Isso. É porque nós somos seres humanos, então não interessa qual que é o seu gênero, se você tem vagina, se você tem pênis, você é o que você quiser ser, né? Isso. Então é isso, assim, Exatamente então isso. a minha experiência aqui foi na Austrália com estrangeiros, eu nunca trabalhei com brasileiro, então eu imagino que para você tirar essa coraça que você falou dos homens, deve ser muito intenso, né? Muito intenso, Thaís. Olha, imagina depois que esse homem tem a coragem de me procurar e de se permitir estar despido, de ser tocado por mim, de passar por essa experiência e que depois dessa entrega, desse grau de confiabilidade do interagente e o terapeuta, a gente sugerir a experiência do play spot e ele se permitir essa experiência e ele entender que o prazer orgástica por estímulo prostático é imensamente maior do que simplesmente estar ejaculando por aí. Fala E de ele novo, fala de entender novo, fala de novo, fala de novo essa frase. Ô, fala, que o homem tem que ouvir isso. Fala de novo, fala de o novo. estímulo prostático, é isso? É, Então, esse homem, quando se permite receber esse estímulo prostático, o prazer que ele sente lá é infinitamente maior do que ficar ejaculando por aí. obrigada! É isso, porque a ejaculação, muitas vezes, é só uma ejaculação e não tem orgasmo. Muitos homens, aquilo que você citou lá no começo, muitos homens ejaculam sem ter orgasmo. Isso é uma disfunção sexual, tá? Total. E a maioria, por falta de informação, acha que, eu gozei. Não é, ok? Então, quando esse homem quebra esse padrão e se permite ser tocado e receber um toque retal e ter um orgasmo por estímulo prostático, e esse homem perceber que ele ficou ainda mais homem por essa experiência, porque ele quebrou esse padrão machista que ele tinha, ele ensinou esse corpo a vivenciar a experiência que está aí
plena, bacana, saudável. Lindo. E vivenciar essa experiência não vai fazer desse homem menos homem, sabe? Ele está simplesmente vivenciando a experiência do próprio corpo. Ele não vai deixar de ser hétero ou homossexual, sei lá, qual o gênero que ele escolheu para si. Ou ele vai descobrir uma coisa nova que ele nem sabia que ele, né? Exato. Vai se permitir, ele vai se permitir. Thaís, quantos e quantos homens, sabe, depois que recebe uma experiência do toque retal, que tem orgasmo via próstata, entra no processo de integração depois, entra em prantos, sabe, chora desesperadamente. Né, a gente viu, né? Ele teve a experiência de se reconectar com ele mesmo, com a sua própria essência, com a natureza do homem que está perdida nesse patriarcado. Sabe, ele se libertou naquele momento, ele chora muito, porque ali ele vai se permitir ser vulnerável, estar vulnerável, chorar, sabe, botar para fora, ser ele de verdade, ele não vai ser julgado por isso. Sabe, então é um processo libertador, é lindo demais isso. E as pessoas ainda não entenderam, sabe, de associar o que a gente faz, que é tão lindo, tão bacana, à putaria. Não é, sabe, é mágico. Então não tem preço para mim, para um terapeuta que executa isso, que leva essa experiência, sabe, fazer com que esse homem encontre esse sagrado dentro dele, porque só vai através dessa cura. Quando ele se permite esse toque, que ele goza pelo reto, sabe, ele automaticamente ele está encontrando esse feminino, porque é esse feminino adormecido que vai ser despertado e ele vai entender, poxa, eu tenho um lado mulher que uma vez curado, eu encontro o meu sagrado masculino. É isso que é a essência, sabe? Enquanto a gente está vivendo nessa psicogenia louca de pornografia, de achar que prazer é só voltado para pênis e vagina, e não saber que o corpo inteiro é orgástico, e não somente pênis e vagina, aí é outro nível, são outras ideias, a vida da pessoa muda por completo. Aí o sagrado vem à tona, né? Porque o sagrado vem à tona no topo, né? É extraordinário, é uma experiência linda. Então eu convido a todos os homens, olha, façam uma terapia tântrica e se permitam receber um toque retal e tenham muitos orgasmos pela tua próstata. É uma e tá tudo linda. bem! E tá tudo bem, isso tá tudo certo. Não tem nada de errado nisso. Que lindo. Para que Deus criou, né? Para que foi criado tudo isso na sua vida? Pelo amor de Deus, para ficar ali o quê? Só para de bobeira, né? Não vou nem ficar falando aqui, mas nossa, que coisa linda. Eu fiquei um pouco emocionada porque eu fiquei pensando a quantidade de homens na minha vida, na minha família, que nunca vão se permitir sentir isso, nunca vão se permitir se abrir para isso. E é muito triste de uma certa forma, porque provavelmente essa conversa é um tabu muito grande, muitos deles falam, não acredito, você vai estar falando disso, live assim, para todo mundo ouvir, né? E eu fico pensando, puxa vida, né? A gente ainda tem um processo tão grande para entrar, né? Para entrar nele, porque dentro da gente também, nós mulheres também, precisamos aprender isso e aceitar isso. Você também trabalha com homem e mulher, com casais, né? Sim, casais, sim. E é muito legal, eu também faço isso, eu acho muito legal quando a gente percebe num casal, né, na polaridade, que a mulher é muito mais o homem e o homem é muito mais a mulher, né? E é muito interessante quando a gente entra nesses dois e fala, uau, ok, a gente vai ter que trabalhar aqui polaridade, vamos tirar a ideia do gênero, que você é o homem porque você tem um pênis, você é a mulher porque você tem a Ioni, nós vamos agora trabalhar, né, as suas polaridades e tirar todas essas carraças, né, e conectar vocês dois. Como é pra você? Você percebe isso quando você trabalha com casal? Sim. É demais, né? O que é que acontece? Eu crio duas situações, Thaís. Aqui eu organizo um workshop onde eu faço uma apresentação ao vivo da massagem tântrica, tanto no homem como na mulher, e o público assistindo. Beautiful. Sabe?
É Adoro. show. É E o que é que eu show. faço? Eu faço questão que o homem e a mulher assista tanto a massagem no homem como na mulher, para que Uhum. esse homem veja o cara tendo essa experiência, que essa mulher também machista veja esse homem tendo essa experiência. E aí o Sim. que é que acontece? Durante o workshop, quando termina, que a gente vai trocar um feedback, eu falo muito sobre a Delérium, né? Sobre o treinamento botão Hum. gástrico para Uhum. casais, Uhum. que é Lindo, essa experiência maravilhoso. de aprender a vivenciar o sexo tântrico nessa quebra de paradigmas, onde esquece-se, como você falou, o que é o meu gênero. Sim. Então, se eu me permito viver uma sexualidade plena, sem gênero, simplesmente eu vou viver todas as experiências que a Delério me propõe, abertamente, livremente, sem medo, sem culpa, sem Sem medo de julgamento, ser feliz? sabe? Para ser feliz. Então, esse casal que assiste o workshop e depois, olha, eu quero fazer uma Delério com você. Cara, Uhum. são 2 dias aqui incríveis desse casal aprendendo passo a passo da cerimônia tântrica, todas as técnicas, não só De isso, mas tudo, de tudo. o encontrar e o vivenciar dessa sexualidade sagrada, Uhum. sabe? O Yabium, quando você se conecta, quando você começa ali a liga, a Uhum. conexão através do trataque, né? O olho no olho, tudo começa no olhar e essa energia começa a tomar de conta desses dois corpos que depois vão entender que vão se transformar em apenas um Que corpo. lindo. Por isso que quando você sente apenas um corpo, não existe mais gênero. Você pode Exatamente. proporcionar é isso, você pode proporcionar a esse casal, que naquele momento é um só, todas as experiências que eles vão praticar, vão vivenciar e vão entender o quão é importante para a vida desse relacionamento daqui para frente. Porque Que não vai ter lindo. mais paredes, não vai ter mais tabus, não vai ter mais medo. Esse homem que não se permitia, essa mulher vai estar com ela absolutamente livre e Lindo. liberto para viver todas as experiências que essa mulher proporcionar para ele, e E idem, né, ao vice-versa. É. contrário. Então, Uhum. porque é coisa, é único, é um Que lindo. só, Que vivenciando lindo. todas as experiências. Então, quando esse Maravilhoso. casal, a Thaís, olha, eu recebo aqui casais que chega para mim e diz assim, olha, Aldo, vai ser a última tentativa. A gente está à beira do abismo, tá para acabar o relacionamento. Se você não der jeito nessa Delério, Acabou! acabou. E graças a Deus eu não perdi nenhum casal ainda. Ei, olha só. E quer dizer, então assim, você inclusive. O que aconteceu aqui comigo? Vê aí a Hello? tua câmera. É minha câmera? Você sabe que eu sou boa nisso, gente. Eu não sei virar. Tá, virei. É, Virou, apareceu de novo. pronto. Tá. Sada, É, querida. Thaís, lembra da Sada? Entrou agora. Sada, Sada, Grande beijo no teu desculpa. coração. Ah, linda. Eu não tô falando pra gente poder continuar, entendeu? Eu falei, depois a gente, né, no finalzinho, a gente dá uma olhada em tudo. É, se alguém Pronto, tiver questões que estiver entrando, quiser perguntar, a gente tá aí. vai Eu vou deixar, perguntando. eu vou deixar. A gente só tem mais 2 minutos, tá, meu amor? Então, assim, eu vou Tá bom, que deixar. pena. Acabou de me falar aqui agora. Eu vou deixar essa live no meu Instagram. Então, quem quiser voltar pra cá, muita gente aqui na Austrália não conseguiu assistir por causa do horário. Aqui é sábado de manhã. Então, o pessoal vai deixar gravado. Eu falei, vai deixar gravado. Eu quero deixar avisando que você tá aí no Manda, Brasil, cuidando no Piauí do manda o link para pessoal. mim, tá? Tá, pode deixar. Você tá aí no Brasil cuidando do povo. Eu tô aqui na Austrália cuidando do povo. E a gente tá no mundo criando uma energia para realmente trabalhar o sagrado masculino, mas o sagrado feminino e a gente se conectar com né? Que é a coisa mais Isso, linda, que é isso que a gente quer, né? E eu com acho que é toda isso que eu, certeza. é isso que a gente, é para isso que a gente está aqui, é por isso que a gente trabalha com Tantra, é por isso que a gente acredita no Tantra, né? É por isso que a gente tira Legal. nossas carraças todas, morremos e nascemos de novo. E, putz, que demais, cara, tá aqui ouvindo, falando com você, ouvindo toda a sua história, toda a sua sabedoria, entendeu? Acho que muitas pessoas, depois que entrarem aqui, vão saber muito, vão poder se curar de tudo isso e saber que existe formas melhores de você poder se conectar com a sua sexualidade, né? Sem querer sair lá por aí, dar uma fodinha, dar uma comidinha aqui.
Entender que tudo isso não tá te levando a nada, tá colocando sua energia para trás, você tá desconectando com o seu ser e tá ficando cada vez mais triste, certo? Você tem mais alguma É coisa para isso. contar pra gente, meu amor? Não, só te agradecer, Thaís, pela Obrigada. oportunidade. É, deixar aqui a possibilidade de fazermos outras, porque são muitos assuntos, Muitos né? assuntos para falar, gente. Joga aí que a gente Isso. vai falar.